E aí, pessoal, vamos dar continuidade a- aos estudos de eletroquímica a partir do livro do Skug, Fundamentos de Química Analítica, oitava edição. Então, na aula anterior, nós olhamos o capítulo 18, nós definimos que uma reação eletroquímica envolve conceitos de óxido-redução, são processos reversíveis. Nós vimos que temos um agente oxidante e um agente redutor. Se esse agente oxidante e esse agente redutor estiver no mesmo ambiente, você vai ter uma reação ocorrendo de forma direta. No entanto, você pode separar o agente redutor do agente oxidante em células distintas. Essa célula deve estar conectada por eletrodos, no qual vai ocorrer a transferência de elétrons, e também deve estar conectada por uma ponte salina, no qual vai ocorrer o balanço de carga do seu sistema. Estas suas células podem ser um processo espontâneo, então a sua célula receberá o nome de célula galvânica. Será uma bateria, uma pilha, com uma quantidade de energia armazenada que pode ser fornecida ao sistema. Ou então, a sua célula pode ser uma célula eletrolítica, no qual é um processo não espontâneo, e você pode induzir essa reação química através do fornecimento de uma quantidade apropriada de energia na forma de diferença de potencial. Nós também vimos que nós temos os potenciais padrão para substâncias, que são obtidos a partir da reação com hidrogênio. Então nós temos o eletrodo padrão de hidrogênio, obtido a atividade de hidrogênio igual a 1 e pressão de hidrogênio igual a 1 atm, a temperatura de 25 graus Celsius. No eletrodo de hidrogênio vai ocorrer a oxidação e no eletrodo da sua espécie de interesse vai ocorrer a redução. No eletrodo em que ocorre a redução, nós daremos o nome de cátodo e é o polo positivo. No eletrodo onde ocorre a oxidação, nós vamos nomear de ânodo e é o polo negativo ou fio neutro. Se observarmos a maneira geral de expressar uma célula, nós sempre vamos colocar a célula no qual ocorre a oxidação do lado esquerdo e a célula na qual ocorre a redução no lado direito, ou seja, polo negativo à esquerda e polo positivo à direita. Temos uma forma simplificada de representar ao nosso sistema, a nossa célula eletroquímica. Recordem-se a divisão da ponte salina, a divisão de uma barra para representar que nós temos as nossas espécies dentro de uma mesma célula em duas fases distintas. Muito bem, no capítulo 19 nós vamos ver algumas aplicações dos potenciais padrão de eletrodo. Este é um capítulo relativamente extenso, nós só vamos ver algumas dessas propriedades, recordando que essa aula tem interesse em abordar o curso de Química Analítica 1 da Universidade de Brasília, no qual temos uma divisão em Química Analítica 1 e Química Analítica 2, ok? Então, alguns pontos de eletroquímica serão deixados para Química Analítica 2. Se não ficar um curso completo, não se preocupem, porque não é o objetivo desta videoaula. Bacana? Então vamos lá. 19A, página, página 493 da oitava edição de Fundamentos de Química Analítica do Skug, versão traduzida para o português. Podemos utilizar os potenciais de eletrodo e a equação de Nernst para calcular o potencial obtido a partir de uma célula galvânica ou o potencial necessário para operar uma célula eletrolítica. Os potenciais calculados são teóricos na medida em que se referem a células nas quais não há nenhuma corrente. Vamos fazer um parênteses aqui e recordar um ponto interessante, né? Nós vimos que nós sempre trabalhamos com a equação de Nernst, né, que nada mais é do que uma correção do potencial para quando nós não temos as condições ideais, 25 graus Celsius, ou a atividade das nossas espécies igual a 1. Então nós temos aqui o potencial da nossa célula eletroquímica, sempre trabalhando com potencial de redução, né, pessoal? Então o potencial da célula é igual à célula da direita menos o potencial da célula da esquerda, ou seja, potencial da espécie que sofre redução menos potencial da espécie que sofre oxidação. Potencial do cátodo menos potencial do ânodo. Temos na página 494 um exemplo, 19.1, no qual ele pede para calcular o potencial termodinâmico.
Lembre-se da equação da termodinâmica. ΔG é igual a menos NF vezes o potencial da célula. Potencial da célula é o potencial da equação global. Temos as semi-reações, nós devemos fazer o ajuste estequiométrico dos elétrons e posteriormente simplesmente somar o potencial conforme apresentado na equação. O potencial da célula é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Então olha só, nesse exemplo 19.1, nós temos uma célula de cobre com cobre 2+, e prata com prata+. Mas as concentrações de prata e cobre não estão nas concentrações padrão, que, fazendo a aproximação de concentração igual a atividade, deveria ser 1 mol por litro. Estão numa concentração diferente. O que será que deve acontecer com o potencial quando nós temos essa concentração diferente? Observem aqui a correção do potencial. Potencial da redução de prata mais para prata zero é igual ao potencial padrão, menos 0,0592 dividido pelo número de mols de elétrons envolvidos na semi-reação de redução da prata, que é igual a 1, vezes log da constante de equilíbrio ou do quociente de reação desse seu sistema, que será igual à atividade da prata sólida, que é igual a 1, dividido pela atividade da prata a mais. Neste caso, a atividade sendo aproximada à concentração, 20 milimols por litro. Fazendo os devidos cálculos, vamos encontrar essa pequena correção do potencial. Observem que se a atividade da prata fosse igual a 1, o potencial deveria ser 799 mV. No entanto, como o potencial não é igual a 1, temos um potencial aproximado para esta atividade da prata de 698. Cálculo análogo para o cobre. Observe que o número de mols de elétrons envolvidos na semi-reação do cobre é igual a 2. Então nós temos a correção para o potencial do cobre para esse sistema e um potencial final de aproximadamente 287 mV. Potencial da célula, potencial do cátodo menos potencial do ânodo. Então, potencial do cátodo corrigido menos potencial do ânodo. Temos aí o potencial da célula, 0,412 volts. Então, o exercício pede para que calculemos a variação de energia livre do sistema. Então, temos uma variação de energia livre negativa. Lembrem-se lá da termodinâmica. ΔG menor do que zero de um processo significa que ele é espontâneo. Opa, potencial é maior do que zero, também é um processo espontâneo. Verifiquem que o potencial eletroquímico maior do que zero corresponde a uma variação de energia livre menor do que zero, justamente por conta dessa correção do sinal negativo aqui no nosso sistema. Convenção, beleza? Temos ainda um exemplo 19.2, calcule o potencial para a célula. Prata metálica sendo oxidada a prata mais e cobre em solução, cobre 2+, sendo reduzido para cobre mais. Observou a semelhança que tem com o exemplo anterior? Estão com a mesma atividade, é um sistema muito parecido. No entanto, a espécie que está sendo oxidada não é mais o cobre, é a prata. E o cobre, nesta situação, está sendo reduzido. Você tem a reação inversa, você tem os seus produtos se transformando em reagente. O potencial químico será exatamente o mesmo, no entanto, com o sinal contrário. Se a reação direta é espontânea, a reação inversa vai ser não espontânea. Fazendo os devidos cálculos, potencial do cátodo menos potencial do ânodo para esse sistema, nós temos o potencial negativo de menos 412 mV, exatamente igual ao anterior, porém sinal contrário, indicando que esse processo reverso, é um processo não espontâneo. Para que ele ocorra é necessário que se forneça uma determinada quantidade de energia. Então olha só, os exemplos 19.1 e 19.2 ilustram um fato importante. A grandeza da diferença de potencial entre os dois eletrodos é 420 mV, independente de qual eletrodo seja considerado à esquerda ou de referência. A diferença de potencial entre eles é a mesma, tanto para a direita quanto à esquerda. A diferença é que você vai estar analisando um processo espontâneo ou não espontâneo, ok? Então está sendo discursado acerca disso neste parágrafo. Próxima página, 495, nós temos aqui um outro sistema. Olha só que célula mais complexa. Nós temos um eletrodo de platina, nós temos urânio 4+, dióxido de urânio 2+, e H+. Tudo isso
na célula da esquerda. E na célula da direita, ferro 2+, ferro 3 e platina. Olha só as semi-reações associadas a estes dois processos que nós estamos analisando. O exercício pede para que nós calculemos o potencial da seguinte célula, e indicar se a reação ocorreria espontaneamente, se a célula estivesse em curto-circuito. Ele quer saber se esse sistema aí é uma célula galvânica ou se é uma célula eletrolítica. Observe que são apresentadas as duas correspondentes equações de semi-reação. Como os sistemas não estão nas concentrações padrão, a primeira coisa que deve ser feita é calcular o potencial corrigido para cada um deles. Então, olha só, a célula da direita, né, que é a célula que possui ferro, que está representado aqui no nosso sistema. Então, a célula da direita é aquela que está sendo orientada para que ocorra a redução. Então, nós estamos considerando a redução da célula da direita. E a célula da esquerda, nós devemos considerar a oxidação. Muito bem, então estamos observando aqui o potencial de redução do ferro 3 para o ferro 2, potencial corrigido, e o potencial corrigido da nossa reação do urânio para a formação, perdão, da reação do dióxido de urânio para a formação do urânio 4+. Então temos o potencial da célula da direita e o potencial da célula da esquerda. O potencial da célula total é igual ao potencial da direita menos o potencial da esquerda. Verificamos que esse é um potencial positivo, ou seja, essa reação irá ocorrer de uma forma espontânea. É fundamental que vocês saibam fazer esse tipo de cálculo quando terminarem esse curso de Química Analítica 1. Ok, então ele tem mais uns exemplos aqui, 19.4, vamos pular esse 19.4, 19.5, é interessante esse exercício, olha só. Ele pede para que seja feito o cálculo do potencial empregando as concentrações e as atividades. Se nós nos recordarmos da definição de atividade, nós temos que, para as soluções aquosas, a atividade é igual à concentração da espécie vezes o coeficiente de atividade. E esse coeficiente de atividade é obtido a partir de uma equação relativamente complexa que está associada, dentre vários fatores, à força iônica da solução. De acordo com a concentração dos íons na solução, você terá um diferente coeficiente de atividade e você terá uma correção na atividade. Esse é um exemplo bem interessante no qual ele faz a comparação e expõe para a gente o erro de trabalharmos com concentração e atividade. Então, quando desenvolvemos toda a equação aqui, nós temos vários resultados. Cadê? Olha só, pulando para a página 499, tabela 19.1. Efeito da força iônica sobre o potencial de uma célula galvânica. Para uma concentração de sulfato de zinco, da ordem de 5 vezes 10 a menos 4. Temos aqui o valor da força iônica, né? É esse valor aqui basicamente que interessa para a gente. O valor da força iônica de uma solução. Então, olha só. Uma força iônica da ordem de 10 a menos 3. O potencial baseado nas concentrações para o sistema descrito no exemplo 19.5. O potencial é 608 mV e o potencial calculado com as atividades, 613 mV. E o potencial obtido experimentalmente, 611 mV. Observem que a atividade superestimou um pouquinho o potencial, mas ele apresentou um valor de potencial mais próximo do valor obtido experimentalmente. Comparando para os diferentes valores de força iônica, nós vamos ver que à medida que aumenta a força iônica, o valor do potencial obtido pela atividade se distancia cada vez mais do obtido pelas concentrações. E o valor experimental corrobora muito mais com o potencial das atividades do que das concentrações. Então, pessoal, observem, quando vocês trabalharem com concentração para o cálculo da correção do potencial químico, você vai ter um erro associado. Mas para sistemas diluídos, ou seja, onde a força iônica é da ordem de 10 a menos 3, ou seja, aqueles valores onde o coeficiente de atividade vai ser muito próximo de 1, então
nós não teremos grandes diferenças nos cálculos baseados no potencial calculado a partir da atividade a partir da concentração. Bacana? Página 500. Determinação experimental dos potenciais padrão. Então, embora seja fácil encontrar os potenciais padrão de eletrodo para centenas de semi-reações e compilações de dados eletroquímicos, é importante observar que nenhum desses potenciais, incluindo o potencial do eletrodo padrão de hidrogênio, pode ser medido diretamente no laboratório. O eletrodo padrão de hidrogênio é um eletrodo hipotético, como em qualquer sistema de eletrodos, no qual os reagentes e produtos estejam presentes com atividades ou pressões unitárias. Então, observe, pessoal, que por convenção assumiu-se que o eletrodo de hidrogênio é igual a 1. Perdão, o potencial do eletrodo de hidrogênio é igual a 0 e todos os outros são calculados a partir dele. A partir do momento em que você faz uma comparação do seu sistema com um eletrodo que não seja o eletrodo padrão de hidrogênio, todos os potenciais serão alterados. Se você muda o referencial, você vai mudar todos os demais potenciais. Então, ele apresenta aqui um exemplo para a gente baseado em dados experimentais. Esse ponto aqui não vai ser interessante para a gente. Então, vamos lá. 19C, cálculo de constante de equilíbrio, sistema redox. Isso aqui é um cálculo análogo àquele que nós fizemos para determinar a constante de solubilidade de alguns sais. Então, é um raciocínio bem parecido. É interessante que nós saibamos trabalhar com esse tipo de sistema. Então, vamos dar uma explorada nele com um pouco mais de atenção. Considere novamente o equilíbrio que é estabelecido quando um pedaço de cobre é imerso em uma solução contendo nitrato de prata. Cobre sólido, prata a mais. Nós temos a interação direta entre o agente oxidante, cobre, e o agente redutor, prata. Se vocês recordarem, este é um processo espontâneo. Pulando para a página 502, a constante de equilíbrio para essa reação. Cobre 2+, dividido pela concentração de prata mais elevado ao quadrado. Observem que aqui já foi trabalhado a constante de equilíbrio em função da concentração e não da atividade. Então observem que a maioria dos exercícios assume como padrão o cálculo a partir das concentrações em mol por litro e não a partir da atividade. Aqueles cálculos onde se exige uma exatidão um pouco maior, quando é solicitado para vocês, aí vocês devem fazer a correção com a atividade. Caso contrário, basta fazer o cálculo com a concentração em mol por litro, que está tudo ok, está bacana, e ainda assim fazendo o cálculo em mol por litro, você vai ter um valor bem próximo do real. Novamente, especialmente se for um sistema diluído. Continuando, como descrevemos no exemplo 19.1, essa reação pode ser desenvolvida na célula galvânica. Descrição da célula. Temos um esquema similar mostrado na figura 18.1a. Seu potencial a qualquer instante é dado pela equação 19.1. Observem que o potencial a qualquer instante. Então aqui ele já está falando do potencial corrigido com a equação de Nernst. Sempre, pessoal, esqueçam aquela ideia de potencial padrão fixo bonitinho. Você sempre vai ter que trabalhar com potencial a partir da equação de Nernst, que é o potencial corrigido para diferentes concentrações, temperaturas e seja lá o que for. À medida que a reação prossegue, a concentração de íons cobre aumenta e a concentração de íons prata mais diminui. Essas alterações tornam o potencial do eletrodo de cobre mais positivo e do eletrodo de prata menos positivo. Assim como mostrado na figura 18.6, o efeito líquido dessas variações é a diminuição do potencial da célula, uma vez que ela se descarrega. Essa figura 18.6 é aquela bonitinha, que mostra o potencial tendo um decaimento exponencial, né? Não é um decaimento linear. Faz sentido, né? Já que a expressão de Nernst apresenta para a gente o potencial corrigido em função do logaritmo, e não a partir de um ajuste linear, mas de um ajuste logarítmico. Em última instância, as concentrações de cobre 2 e prata mais mantêm seus valores de equilíbrio, como determinado pela equação 19-5, e a corrente para de fluir. Sobre essas condições, o potencial da célula torna-se zero. Esse aqui é um ponto importante. Potencial maior do que zero é um processo espontâneo, potencial igual a zero. Nós não temos a reação ocorrendo, verdade, falso. Potencial menor do que zero, nós temos que esse é um processo não espontâneo. Então só vai ocorrer na presença de um potencial químico.
Para poder explorar um pouquinho sobre essa questão, potencial igual a zero, nothing is happening, nada está acontecendo, vamos pensar numa reação de equilíbrio químico. Produto se transforma em reagente, reagente se transforma em produto. Nós temos uma reação química ocorrendo, a reação não para de ocorrer, ela não para de acontecer. Modo análogo vai ocorrer aqui, pessoal. Isso é uma reação de equilíbrio. O único diferencial é que é uma reação de equilíbrio químico em que ocorre transferência de elétrons. Eles continuam sendo transferidos, mas a quantidade de reagente que é formado é igual à quantidade de produto que é formado. Beleza? Então isso tem que estar bem claro para vocês. Cálculo do potencial, olha só, para essa situação potencial igual a zero, o eletrodo da direita tem o mesmo potencial que o eletrodo da esquerda. Podemos generalizar a equação 19.6 afirmando que no equilíbrio, os potenciais de eletrodo para todas as semi-reações em um sistema de óxido-redução são iguais. Olha só, são iguais, não são igual a zero. Até porque esse igual a zero significa que eles seriam iguais ao eletrodo padrão de hidrogênio. Ter um potencial igual a zero não significa que não se tem potencial, não significa que nada está acontecendo. Potencial igual a zero significa que o potencial dessa sua célula é igual ao potencial do eletrodo padrão de hidrogênio. Fique bem claro isso. A reação continua ocorrendo, mas potencial igual a zero, por causa da referência que nós assumimos. Retornando à reação exibida na equação 19-4, substituindo os dois potenciais de eletrodo na equação 19.6, na equação de Nernst, obtemos. Então, olha só, a equação 19.4 é o potencial corrigido para a prata e para o cobre. Então, nós temos aqui o desenvolvimento, né, aplicado à semi-reação, o potencial da prata, mesmo multiplicando por 2, continua sendo 799 mV. Nós temos que multiplicar por 2 para poder obter a equação global. Então, nós temos, rearranjando a equação 19.7, potencial padrão de redução da prata menos potencial padrão de redução do cobre é igual a correção da prata menos a correção do cobre. Temos aqui uma soma de logaritmos, perdão. Então nós podemos transformar essa soma de logaritmos como sendo um produto do interior do logaritmo. Vamos recordar agora de propriedade de logaritmo. Logaritmo de A vezes B é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B. Então nós temos aqui logaritmo de 1 sobre concentração de prata mais ao quadrado mais logaritmo de cobre 2 mais. Então isso daqui é igual ao log de cobre 2 mais vezes 1 sobre concentração de prata mais ao quadrado, que nada mais é que a constante de equilíbrio desse sistema. Olha que maravilha! Conseguimos obter a constante de equilíbrio para esse nosso sistema em função dos potenciais padrão dessas semi-reações. Pulando para a próxima página, também podemos obter a equação 19.8 a partir da variação da energia livre da reação. Então, dessa maneira aqui, utilizando a energia livre dessa reação, também é possível obter o valor da constante de equilíbrio para esse sistema. Constante de equilíbrio, pessoal, significa que você, no equilíbrio químico, vai ter uma proporção fixa entre as concentrações dos seus produtos e reagentes. Para este caso em questão, o que nós teremos? O cobre, como foi manifestado, ele será oxidado. À medida que o cobre é oxidado, a sua concentração vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir, até chegar o momento que ela vai permanecer constante, até que alguém perturbe o sistema. Se você observar o exemplo 19.8, ele pede para a gente obter o valor dessa constante de equilíbrio a partir dos valores que já foram apresentados, né? Então nós vamos obter que a constante de equilíbrio é 4,1 vezes 10 a 15. É um valor que é estendido de formar produtos. Produtos são extremamente favorecidos nesse sistema. Exemplo 19.9, calcula a constante de equilíbrio para a reação. Temos uma reação de redução do ferro e oxidação do iodeto a triodeto. Então, expressando as duas semi-reações pertinentes, no equilíbrio químico, o potencial de redução do ferro é igual ao potencial de redução do iodeto, fazendo as devidas manipulações matemáticas.
nós temos aqui a constante de equilíbrio, a ordem de 10 à sétima. Produtos extremamente favorecidos também. Ok? Então, é possível obter a constante de equilíbrio para estes sistemas. Ele faz mais exemplos disso aqui, ó. 19.2, uma expressão geral para o constante de equilíbrio a partir de potencial padrão. Apresenta uma equação geral aqui para a gente. E olha que bonito a equação 19.10. Log da constante de equilíbrio vai ser igual a A vezes B, que multiplica potencial da espécie B menos potencial da espécie A dividido por 0,0592. Agora, o que é esse A e o que é esse B? Olha que bonito. Volta um pouquinho na página anterior. Volta um pouco na página anterior. E olha lá, no início da equação 19, desse exemplo 19-2, ele apresenta a semi-reação de redução da espécie A. E esse A é o número de mols de elétrons, o coeficiente estequiométrico, né, dos elétrons dessa semi-reação da espécie A. E B é o número de mols, é o número estequiométrico da semi-reação de redução da espécie B. Essas semi-reações padrão, né, sem considerar o ajuste do coeficiente estequiométrico. Então você determina esses dois a partir da semi-reação padrão de cada um deles e pronto, você tem aí uma equação geral para a constante de equilíbrio. 19.10 ele faz mais um exemplo para a gente. O restante do capítulo 19 é algo mais elaborado que é abordado dentro aqui da UNB em Química Analítica 2. Então o capítulo 19 fecha aqui. Falou, galera!